Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, e se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever. Estou sempre deixando aqui muitas análises com grande assertividade e estou passando aqui algumas oportunidades de trade. Então você pode tanto aprender mais sobre análise técnica e como aproveitar essa alta volatilidade do mercado cripto, como você também pode lucrar junto comigo, beleza? Então, na análise de hoje, a gente vai primeiro fazer uma contextualização de mercado, né? Ontem nós tivemos uma reunião do Fed para tratar sobre a questão das taxas de juros, né? E o comunicado do Fed veio muito em linha com o que o mercado esperava, né? Mais de 95% do mercado já precificava um aumento de juros de 0,5%. E então, quando você tem um aumento de juros, você tem a renda fixa ficando mais atrativa frente à renda variável, e é esperado que haja uma certa fuga de capital dessa renda variável para a renda fixa, tá? Então essa é a consequência do aumento de juros. Porém, a gente teve um aumento de juros em linha com o esperado, e a gente teve também a diminuição do balanço patrimonial do Fed, que foi comunicado, em linha também com o que o mercado esperava. Então ontem nós tivemos uma reação extremamente positiva do mercado, né? Se nós observarmos aqui, olha só, esse aqui é o candle diário de ontem, né? A gente está aqui no tempo gráfico diário. Esse aqui foi o candle diário de ontem, então a gente teve uma força compradora muito boa entrando ontem. Nós tivemos algumas oportunidades de trade lá no nosso grupo, já vou comentar com vocês. E então eu havia visto isso e acredito que o mercado também tinha visto essa movimentação como uma movimentação muito positiva, né? Principalmente porque alguns analistas já precificavam, alguns bancos já precificavam uma possibilidade de aumento de 0,75% na taxa de juros na próxima reunião do Fed, dia 15 de junho. Porém, o Fed se pronunciou dizendo que não enxergava dessa forma e que muito provavelmente o aumento da taxa de juros também vai ser de 0,5%. Também ele falou sobre a questão de que ele não vê os Estados Unidos se encaminhando para uma recessão, né? Mesmo com esse aumento da taxa de juros, ele vê a economia forte, né? com geração de emprego, com os salários das pessoas aumentando, com o gasto das famílias aumentando. Então ele vê um cenário de descontrole dos preços, mas vê uma economia saudável ainda em termos de crescimento. Então, na minha ótica, na minha visão, isso foi positivo, o mercado tinha precificado positivo, mas hoje a gente teve essa reação negativa aqui. E nós tivemos essa reação negativa, olhando agora graficamente, né? O que nós tivemos aqui? O que eu estava esperando era um topo, poderia ser nivelado ou ascendente, né? Preferencialmente ascendente. Depois um fundo ascendente aqui em confluência com as médias de 12 e 26, né? Para termos continuidade de alta. Porque assim como eu expliquei para vocês, nós estamos corrigindo no tempo gráfico semanal. E nós só vamos encontrar o fundo deste movimento uma vez que o tempo gráfico diário inverta a tendência. Então ele tem que formar algum padrão de inversão de tendência, um pivô de alta, um ombro, cabeça, ombro invertido. E aqui nós ainda temos essa possibilidade de formarmos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. A amplitude do movimento ela ficou um pouco maior, então dificulta que a força compradora ter um ímpetus para romper logo essa resistência de cara, né? Dificulta um pouco a força compradora ter esta reação. E agora o que eu observo de mais importante é esta região aqui de suporte, tá? Então, nós precisamos de duas coisas aqui, ou um pivô de alta abaixo das médias de 12,26 para a gente ter uma reação mais consistente e depois formar um fundo ascendente em confluência com essas médias, ou nós precisamos romper essas médias de uma vez para formar esse fundo ascendente acima das médias, tá? Então, esperando uma reação ainda dos mercados internacionais, né, nós tivemos algumas oportunidades de trade ontem. Ontem o Bitcoin também, ele estava nesta cunha descendente aqui, e a gente sabe que cunhas descendentes são padrões gráficos que têm maior probabilidade de romper para cima, tá? Só que nós sabemos também que as médias de 12 e 26 elas funcionam como pontos de pullback dentro de uma tendência de baixa ou tendência de alta. Então, quando você tem
uma tendência de baixa, as médias de 12,26 elas tendem a confluir aqui para os topos anteriores, fazendo pressão e mantendo aquela tendência de baixa. Então, para você inverter essa tendência, você tem que formar este pivô de alta abaixo das médias ou superar as médias para depois formar esse pivô de alta. Enquanto você está formando topos descendentes abaixo das médias, não há o que se falar em inversão de tendência. Então, ontem, quando o Bitcoin rompeu aqui, a gente hoje de manhã estava até formando um padrão bem interessante aqui no gráfico de 4 horas, olha só, a possibilidade aqui de uma bandeira de alta, né? A gente estava aqui com a possibilidade de bandeira de alta e depois nós perdemos todo este movimento em um candle de 4 horas só. Então, veio aí todo um dump, né? um despejo do mercado nos compradores e aqui deve ter liquidado muita gente, tá? Então, cuidado com essas posições que vocês abrem alavancado, principalmente quando vocês tentam fazer swing trades, trades mais demorados, né? Eu não gosto de fazer trade demorado quando eu estou alavancado. Eu gosto de pegar posições curtas e eu vou falar de uma posição que a gente pegou ontem, tá? Então, a região de suporte mais importante que eu vejo agora é essa região de suporte aqui de 34.400 até 33. Por quê? Olha só, se nós olharmos pelo tempo gráfico mensal, né? Se nós olharmos aqui pelo tempo gráfico mensal, o fundo do movimento, né? Nós tivemos aqui uma retração dessa onda de impulso, né? Nós tivemos essa onda de impulso aqui, olha só, isso aqui é uma onda de impulso, tivemos uma retração e agora nós estamos testando de novo esses limites aqui. Quando nós temos essa retração abaixo desse nível aqui de 0,382 de Fibo, você aumenta a pressão vendedora, você aumenta a probabilidade da formação de um pivô de baixa, de uma inversão de tendência, tá? Então, de olho nessa questão do tempo gráfico mensal. Porém, no tempo gráfico semanal, o que nós temos visto? Nós temos visto aqui, nós temos um fundo ascendente aqui, né? Nós formamos aqui este fundo, então temos um topo descendente, fundo ascendente, topo ascendente. Então aqui estamos tentando formar um fundo ascendente contra esse fundo anterior aqui. E esse fundo anterior ele está posicionado em 34.264, tá? Então, para o curto prazo, né, para esse curto médio prazo, o suporte mais importante é esse suporte aqui, que é o fundo do tempo gráfico semanal. E também temos esse fundo aqui, que é o fundo do tempo gráfico mensal. Bitcoin está bem crítico, mas eu não acredito que a gente vai devolver esse movimento inteiro já perdendo o fundo para ter continuidade de baixa, tá? A maior probabilidade aqui, dada a amplitude do movimento, seria quanto mais próximo do fundo anterior aqui, a maior probabilidade é que a força compradora ela entre para formar uma próxima onda de impulso. Aí sim, depois dessa próxima onda de impulso, nós poderíamos formar aqui o nosso pivô de baixa. Então, esse aqui é o cenário de maior probabilidade que eu acredito, tá? Eu acredito que mesmo que a gente chegue muito próximo ali do fundo anterior, no tempo gráfico semanal, né, aqui entre 34 e 200, a força compradora vai tender a segurar esse movimento para gerar uma próxima onda de impulso. Gerando essa próxima onda de impulso aqui, seria uma oportunidade de novo, mas depois provavelmente a gente vai perder o fundo do movimento no tempo gráfico mensal. Temos que ficar de olho e temos que reagir à movimentação do preço. Não dá para tentar adivinhar o que vai acontecer. O que a gente pode saber é como reagir a essa movimentação de preço, dado que ela aconteceu, tá? Então, essa é a minha estratégia. E mesmo que o tempo gráfico semanal ele venha perder o fundo de uma vez só, aqui nesse contexto, né, nesse cenário, eu não vou abrir short. Eu só vou abrir short caso o tempo gráfico semanal venha formar este fundo, que pode ser um fundo nivelado com esse fundo anterior. Quando ele formar um topo descendente e for pivotar para baixo, aí sim eu penso em abrir as minhas posições de short no CoinM do Bitcoin, beleza? Mas se o semanal vier perder o fundo de uma vez só, não vou shortar, porque a grande probabilidade é que a força compradora apareça em algum momento aqui. Tá, então esse aqui são os suportes mais importantes, esse é o movimento direcional mais importante que eu tenho enxergado para o Bitcoin. Acredito ainda que a gente vai ter uma onda de impulso nessa magnitude de temporal, né, do gráfico semanal, e que seria mais uma vez uma oportunidade, tá? Então eu abri um trade lá no meu grupo, no meu grupo pago, né, lá no meu grupo de call.
E aqui nós pegamos essa inversão de tendência aqui em ADA, né? Pegamos aqui essa inversão de tendência em ADA, realizamos aqui em 0,83, 0,88. Nosso terceiro alvo era em 0,95, mas aqui nós já tivemos um bom lucro, tá? Aqui, se nós observarmos, né? Aqui, lá no nosso grupo aqui, tira dúvidas, o pessoal conseguiu fazer aqui 60 e poucos %, né, em ADA, alavancando ali 5 vezes. Então, tivemos bastante lucro aí nessa movimentação de preço. Outros trades que eu abri agora no contexto do meu grupo de mentoria, né, que são trades mais rápidos que eu costumo fazer lá, foi um trade aqui em ENS, né? Esse trade em ENS, eu montei esse trade num contexto aqui de formação de um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Olha só, você tem aqui um fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, e aqui você vem formar um fundo ascendente em confluência aqui com as médias de 12 e 26, olha só, em confluência com as médias de 12. Aqui tinha uma região de demanda interessante, né, que a gente pegou aqui, olha só, a gente pegou aqui, entrou nesse rompimento aqui nós tínhamos uma cunha, descendente. Então, região de demanda com rompimento de cunha descendente e divergência altista. Esse trade aqui nos deu uma ótima porcentagem também de lucro, né? Ontem cheguei a fazer aqui uns 70 e poucos % nesse trade. Então, olha aqui como o grupo dos bruxos tem muita informação, né? A gente consegue ver aqui que o pessoal... olha só, aqui em INS 27%, aqui outros bruxos entraram 20%, 10%, 14%, 56% foi um outro trade que eu fiz, né, em People, também pegando ponto de inversão de tendência, quando o Bitcoin, olha só, pegando o ponto aqui de rompimento aqui dessa caixa, né, quando o Bitcoin inverteu a sua tendência, então essa é uma técnica de trade que você pode utilizar, né? Pontos de rompimento quando o Bitcoin também tem o rompimento. Em geral, nós temos um fluxo de capital das stablecoins para as altcoins, né? Nesse cenário, olha só, a gente pode observar aqui ontem, né? Nós tivemos toda essa pernada de baixo aqui, ó, na dominância das stablecoins, justamente monitorando aqui esse fluxo de capital, né? Fluxo de capital esse que, em função da dominância do Bitcoin ter se mantido estável ou levemente em queda, provavelmente foi todo para as altcoins, beleza? Então, essas foram as nossas oportunidades de trade, essa foi a movimentação que nós tivemos ontem, essa é a movimentação que nós tivemos hoje, que foi bem imprevisível, não era uma movimentação que o mercado estava esperando. Quem adota a sua gestão de risco saiu vencedor nessa movimentação de preço, porque ontem nós conseguimos fazer os trades e colocar o stop na entrada ou realizar parte do lucro, né? Então fiz aquele trade ali em People, realizei praticamente 80% da minha posição com 60% de lucro, em ANS 30% de lucro, realizei quase 80% da posição também. Em ADA, 75% da posição e colocamos stop na entrada. Então, aquelas pessoas que fazem a sua gestão de risco, que são mais proativos com a movimentação do seu stop, invariavelmente elas têm um crescimento patrimonial mais previsível. Elas não são liquidadas nesse tipo de trade, beleza? Então, essa foi a minha análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu esteja contribuindo com vocês. Se inscreve aí, deixa o like e vamos para cima. Obrigado pela atenção. Aqui é a 2.